Olá pessoal, estamos de volta em mais uma videoaula de programação web e nessa aula vamos aprender um pouco mais sobre os recursos do PHP. Então na aula passada nós paramos na parte de vetores com o for e o foreach. Entendemos as duas formas de estar trabalhando com o for. Porém pessoal, agora vamos falar um pouco mais sobre vetores, entrando na parte de arrays multidimensionais, que são as nossas matrizes. Então se a gente observar aqui, a gente tem essa variável AR que recebe um vetor e cada índice do vetor ele recebe um outro vetor. Então observem que no momento que eu passo um vetor aqui, ó, observe que tenho essa vírgula aqui e logo mais eu tenho um outro vetor. Esse vetor aqui tem o nome João com o seu índice e os seus respectivos valores, que é um outro vetor. Que dentro desse vetor ele tem outro índice que é endereço, com o seu valor de endereço, e bairro com o seu bairro. Mesma coisa que Maria. Maria, ele é um vetor, que dentro do valor desse vetor ele está apontando para um outro vetor, sendo aí um vetor multidimensional. Então, com base nisso aqui, pessoal, como é que a gente faz para percorrer uma matriz? O primeiro laço ele vai ser responsável pelo primeiro elemento do vetor, que nesse caso aqui é Maria e João. E para eu poder acessar os valores que ele está apontando aqui, ó, esse outro vetor, que ele tem endereço, bairro, seus respectivos valores, eu vou ter um segundo for. Então, o primeiro for é para os índices do primeiro vetor, e o segundo for aqui embaixo é para o segundo vetor, ok? Vamos entender como é que funciona esse for each aqui. Nesse caso, esse AR é nossa matriz, ele tem esse S chave, apontando para quem? Igual, maior, auxiliar. Então, nesse chave aqui, ele está acessando quem? Está acessando as chaves desse vetor. Quem é a chave desse vetor? É Maria e João, que é quem? São os dois vetores principais, que são as linhas, Então, linhas e aqui são as colunas, E esse alce aqui é justamente para acessar os valores. Então, os valores do vetor, a gente vai estar utilizando esse alce aí. Quem é o valor do vetor Maria aí? É o próprio vetor, que é endereço, bairro, com seus respectivos valores. Ok? Certinho aí? E aqui em João, quem é o índice é João. Quem é o valor desse índice? É um outro vetor, endereço e bairro. E aqui em for each, a gente vai observar o seguinte, nesse segundo aqui. STRT uppercase, que é uma função nativa do PHP para deixar os caracteres em caixa alta. Então, eu estou passando aqui STRT upper para deixar em caixa alta quem é chave. Então, Maria e João vão vir em caixa alta, quebrando a linha aqui com um BR, que é interpretado no código HTML. Em seguida, ele entra aqui no for each. Nesse for each, observem o seguinte, como eu falei para vocês. O auxiliar ele vai ser justamente quem? O valor desse vetor, desse índice. Então, aqui ele está passando como no for each aqui, o vetor S, quem? Chave, valor. Observe que essa chave aqui é o mesmo nome da variável, porém são variáveis com referências de memórias distintas. Então essa chave tem um valor e essa outra chave tem outro valor. Então essa chave aqui ela vai representar quem? Maria e João. Já essa outra chave aqui, ó, dentro do for each, ele vai estar representando endereço e bairro. Mas professor, por que isso? Porque essa variável chave e auxiliar ela só vai valer no escopo do laço, que é quem? Essa chave aqui e essa chave aqui. Essa mesma coisa nesse outro for aqui. Então, quando ele está passando dentro do laço, essa variável ela termina essa execução e é limpado ela da memória. Por isso que isso é possível. Então, nesse caso aqui, auxiliar, que é esses valores aqui, que é esses dois vetores, e chave eu vou estar acessando endereço e bairro, e valor são os próprios valores do vetor. Fazendo isso, ele vai estar percorrendo o índice e linha, linha, coluna, ok? E o resultado disso aí vai ser o quê? Maria, rua, e aqui, no caso, endereço e o bairro, ok? Tanto para Maria e João. Observe que João e Maria ficaram em caixa alta aí. Só o A, que tem um tio aqui, ele acabou deixando em minúsculo aí, por conta do tio. Então esse é um exemplo, pessoal. Observe que a gente está aqui utilizando o localhost. Mais à frente eu vou explicar isso aí para vocês. O que é que significa isso? Beleza, pessoal. Terminamos essa parte aí de vetores e matrizes.
Ela é bem um padrão normal de qualquer linguagem de programação, só muda que vocês precisam entender a sintaxe aí de como está utilizando para declarar um vetor, uma matriz percorrer, né? E agora a gente entra em funções dos vetores. Essas funções dos vetores elas são utilizadas com o propósito de manipular os dados de um vetor. Então aqui eu vou estar mostrando para vocês alguns exemplos de tipo de funções que são utilizadas para manipular e fazer algo com um vetor. Temos aqui esse array_key, ele vai retornar todas as chaves de um vetor. Eu quero saber todos os índices desses vetores, né? Independente se o índice ele é numérico, se o índice ele é com caracteres, né? Então ele vai estar retornando aí. Já a função array_values, ele vai estar retornando todos os valores de um array. Então todos os valores que tem naquele vetor ele vai estar retornando. Ele vai estar retornando independente do índice que esteja ele. Esse array search aqui, como o próprio nome já fala, eu vou procurar um valor dentro do vetor. Então eu digo aqui qual é o valor representado pela variável val. E esse arr é o próprio vetor. Então ele vai buscar, eu quero por exemplo encontrar aqui Maria, né? Eu quero encontrar Maria, que é o primeiro elemento. Eu boto aqui Maria e passo o vetor aqui como segundo parâmetro. Ele vai estar retornando respectivamente qual é a chave que está aquele valor. Vamos em seguida aqui, pessoal, temos mais funções para o vetor no PHP. ArrayKeys existe, que é para a gente verificar se existe aquela chave, aquele índice naquele vetor. Eu passo aqui qual é a chave e passo o vetor, ele vai retornar a chave ou índice que existe naquele vetor. Já logo embaixo temos esse inArray, é para verificar um valor, se aquele valor existe naquele vetor. Exemplo, lá, ele é bem semelhante com o search, só que o search ele tem uma finalidade diferente. O search ele vai pesquisar, e aqui o inArray ele vai comparar, então essa é a grande diferença. Se aquele for verdadeiro, por exemplo, se Maria, dentro daquele vetor, ele vai retornar true ou false, que é observem que aqui é booleano. E esse inset é só para verificar se a variável foi inicializada. A partir do momento que a gente está trabalhando com PHP, em alguns momentos a gente precisa, ele dá alguns erros de índices, então a gente utiliza essa função para verificar de forma condicional se aquela variável está inicializada ou não. Dando sequência aqui, pessoal, temos esse unset, que esse unset ele destrói variáveis no PHP. Então, se eu quero destruir variáveis, eu vou estar utilizando ela, vou estar limpando ela da referência da memória. Isso é bem comum quando a gente está trabalhando com vetores, pessoal. Então, por exemplo, eu quero eliminar um índice de um vetor, quero eliminar um atributo de um objeto. Então, eu utilizo um set e passo aqui, no caso, o vetor e qual o índice que eu quero eliminar. Se for no objeto, qual é o objeto e o atributo que eu quero remover daquele objeto, ok? E esse empty é uma função que ele vai estar verificando se aquela variável, se aquele vetor, ele está vazio. Então, observe que o retorno dele é do tipo booleano, true ou false, ok? E logo embaixo temos o array_push, que é utilizado para adicionar elementos a um vetor. Existe outra forma de adicionar elementos para um vetor sem ser por meio de funções, ok? Já a gente vai ver mais à frente. E esse array_push ele funciona da seguinte forma: eu passo aqui o vetor e passo aqui qual o elemento que eu quero estar adicionando nesse vetor. Então, se eu posso tanto especificar um outro valor de um outro vetor, né? Eu posso pegar ou então simplesmente uma variável qualquer, ou então já passar de cara aqui um string ou inteiro, e ele já vai estar adicionando a esse vetor aqui. Já o array_pop, ele vai retornar um tipo em string aí, e ele vai extrair elementos do final do vetor. Então, é tipo uma pilha. Então, eu vou adicionando as informações ao vetor, e no final eu posso chamar esse array_pop, passo aqui como parâmetro o array, e vai eliminar, vai deletar o último elemento do vetor, independente do que tenha lá. Já o shift, ele é o contrário do pop. O shift, ele remove, em vez do último, que é o caso do pop, ele remove o primeiro. Então, independente do valor que esteja no primeiro elemento, ele vai estar removendo o vetor, ele vai estar removendo aí o elemento do vetor, ok? Então, o índice 0 lá do vetor, ele vai estar sendo deletado quando está utilizando a array_shift.
E o array unshift ele adiciona um ou mais elementos no início do vetor. Então, um shift ele vai adicionar, já o shift vai remover. E o count, que a gente utilizou aqui em slides passados, pessoal, o count ele é utilizado para contar o tipo de elementos que existem no vetor. Então, observe, vai retornar do tipo inteiro. Observe aqui que ele vai ter um count, pessoal. Vou voltar um pouco mais aqui, ó. Counting, que ele vai estar contando a quantidade de elementos do vetor, ao contrário do for each, que ele já reconhece daí por padrão internamente. O count eu vou contar a menor ou igual ao tamanho do vetor, que nesse caso é 3. Vai retornar do tipo inteiro, pessoal, como a gente pode ver aqui, ó. Opa, retorna um tipo inteiro, ok? Vamos seguindo. Aí, pessoal, a gente tem mais esses outros exemplos de funções de vetores, tá? Então, esse explode, ele vai pegar ele é muito utilizado para a parte de manipulação de strings. Uma string, a gente viu aí em aulas anteriores, quando a gente estava trabalhando com Java, que uma string ele é um objeto que cada item ele é um vetor, desculpe, e cada caractere daquele vai estar em um índice de um vetor. Então, nesse caso aqui, o explode, por exemplo, dados, essa string dados, ele tem o que? Dados são 5 caracteres, né? Então, ele tem 5 elementos. Ele vai ser utilizado, esse explode, para retornar uma matriz de strings. Então, ele vai pegar dados e vai separar esses 5 elementos, um elemento para cada local. Então, eu passo essa string dados e ele vai, eu digo que tipo de elemento eu quero deletar, né? É dividir. Então, eu quero dividir a partir de uma vírgula, eu quero dividir a partir de um espaço em branco, a partir de um traço. Ele vai dividir aquela string de acordo com como foi especificado. O include é o oposto. Ele simplesmente vai juntar. Eu quero juntar strt como se fosse a string, ou o que é que eu quero juntar naquele string, ok? E para a gente finalizar essa parte aqui, temos o array combine, né? Esse array combine ele cria um array usando as keys chaves de um vetor para os valores. Então, eu tenho esse valor aqui do vetor e tenho essa aqui. Então, eu vou dizer que esse valor vai estar referenciado a essa aqui. É como se fosse para eu fazer de forma customizada uma especificação de índices para o elemento do vetor que eu quero adicionar, um novo elemento. Então, vou dizer o nome daqui e vou dizer o seu respectivo valor. Beleza, galera? Então, aqui, o último referente a funções do array. Temos array_diff para eu verificar a diferença de um vetor para o outro e ele vai retornar se eles são diferentes, o array1 e o array2. Se o array1 e o array2, ele vai retornar lá esse array com a diferença deles dois. Então eu tenho um array aqui que ele tem 5 elementos e tenho esse outro com 2 elementos. Então, ele vai simplesmente retornar a diferença que existe nesses 2 elementos aí. Vamos supor que esse primeiro aqui, ele tenha alguns elementos que tem no array2. Porém, existe uma diferença de um elemento só nesses dois aqui. Então, ele vai retornar justamente um novo vetor com essa diferença. Beleza? E já essa função array_intercept, ele vai encontrar uma intersecção entre os dois arrays. Então, a partir dessa intersecção, ele vai estar retornando um array com essa intersecção aí, ok? Que é parecido com o diff. Aqui ele vai pegar a diferença e aqui ele vai pegar a interseção, que é tipo o que são iguais, né? Beleza, pessoal? Encerramos o assunto de vetores e entramos aqui na parte de constantes e variáveis superglobais e scopes de variáveis. Vamos entender como é que funciona essas características na linguagem de programação PHP. Beleza, pessoal? Então, o que é uma constante? A constante em PHP pode ser vista como identificadores para um determinado valor. Após ter sido definida, uma constante não pode ser alterada nem removida. Para definir uma constante, utilizamos o comando define. Então, esse método define, a gente vai estar definindo a constante no PHP. Temos aqui como exemplo, pessoal, o π, né? O π matemático lá 3,14, que não pode ser alterado. Então, é como se a gente fosse declarar uma variável que ela não fosse alterada. Então, eu utilizo aí o define. E esse define, independente se eu querer fazer uma atribuição a ele, ele vai dar erro lá e não vai permitir. Então, declarei aqui nesse primeiro parâmetro pi, que é o nome da variável que a gente vai criar, vírgula, o valor que eu quero passar para essa nova constante. Então, com isso aí, a gente vai imprimir
aqui utilizando o método echo, método de saída, e ele vai mostrar 3,14 no nosso servidor. Então esse é o nosso código, ele é interpretado e o servidor executa e mostra dessa forma aí. Então vamos dar continuidade, pessoal. O define, ele é case sensitive, ou seja, diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Entretanto, é possível alterar isso colocando o valor true no terceiro parâmetro da função. Nesse caso aqui, se a gente botasse PI e o I minúsculo, e fizesse essa chamada de PI maiúsculo aqui, ele não ia identificar. Por quê? Porque ele é case sensitive. Para que a gente possa quebrar isso aí, que ele funcione tanto em maiúscula como em minúscula, ele não diferencia, eu boto esse true. Independente de como eu fizer a chamada dele aqui, P minúsculo, PI minúsculo, ele vai estar chamando do mesmo jeito e reconhecendo essa variável, essa constante. Finalizamos essa parte aí, pessoal, da ideia de definir uma constante, porém existem outras formas também, só que constantes nativas do próprio PHP, que são utilizadas ao longo do desenvolvimento de software, tá? De software web. Temos aí underline, underline e o final underline, underline também e o nome específico para cada recurso. Então, eu quero retornar aí, no caso, contém o nome dos arquivos e scripts que estão sendo executados. Então, eu quero retornar o nome daquele arquivo que a gente está trabalhando. Vou estar utilizando essa constante. Quero retornar o diretório exato onde aquele script está sendo executado. Utiliza a constante dir, com os underlines aí. Quero retornar a linha que aquele código está, o nome da função, a classe, o método e o namespace. Namespace vamos ver mais à frente. Professor, vamos a um exemplo? Assim fica meio confuso. Vamos lá. Temos aqui um exemplo. Criamos uma função chamada const. E aqui temos os métodos de saída concatenando com esse ponto aqui com as nossas constantes. E aqui ele vai mostrar o exemplo de utilizar o arquivo, diretório, linha e função. Vamos ver o resultado disso aqui. Então o resultado disso aqui, pessoal, é justamente o arquivo. Ele mostra, aqui é um exemplo do Linux, a utilização dele. Esse arquivo constantes, underline prep.php, ele está onde? Ele está dentro da pasta var, www, html, php, aula 1, constantes, o nome do arquivo. Porém, eu quero só retornar o diretório. Então, ele vai estar retornando o diretório onde está. Mas, professor, onde é que a gente vai utilizar isso aqui? A gente utiliza isso muito quando a gente está manipulando arquivos, pessoal. Seja para upload de fotos, vídeos, etc. Então, a gente precisa salvar em um determinado diretório. Então, para isso, a gente utiliza essas funções nativas do PHP. E aqui ele retorna o nome da função. Já um exemplo com classe, temos aqui a declaração da nossa classe em PHP, abre chave, fecha chave. Temos aqui a declaração da nossa variável em classe. Observe que ela está no nível de acesso privado, só a classe pode ser visualizada. Temos o nosso construtor e esse set marca aí. Então o construtor, ele vai, assim no momento que eu criar a nossa classe, ele vai estar retornando lá o nome da classe através dessa constante que nós falamos aí. Já o setMask, pessoal, é como se fosse os gets e sets. Então eu estou setando aqui a marca desse veículo. Então ele está pegando a marca como parâmetro e está setando na variável de classe marca. Observe que eu coloco $dis, traço maior, marca. Estou pegando o atributo da classe dis quem é a classe veículo. Fiz essa atribuição e ele vai depois imprimir o nome do método aí, que é setMarca. Tá? Dessa forma eu fiz a atribuição aí em marca. E aqui embaixo, pessoal, fora da classe, observe que eu estou aqui fora da chave, eu tenho um objeto recebe new veículo. Significa que, pessoal, que eu criei um objeto do tipo veículo. Então, no momento que eu criei esse objeto, ele já vai executar tudo que está aqui no construtor. Executou tudo que está no construtor, vai ser o quê? Vai imprimir o nome da classe, que é a classe veículo. E logo em seguida eu vou estar setando a marca, que é Volkswagen. Vamos ver o resultado dessa execução, pessoal. Então, o resultado dessa execução é o quê? O nome da classe e o método veículo. Observe que eu fiz a atribuição aqui de marca, porém eu não estou imprimindo nada de marca. Só apenas para fins de conhecimento, para que vocês possam estar aprendendo essa parte aí. Ok, pessoal, então essa daí é uma das características de constantes também no PHP. E vamos para um outro aspecto, pessoal, do PHP que é bastante utilizado, são variáveis pré-definidas. Essas variáveis pré-definidas no PHP, elas são extremamente úteis durante o desenvolvimento de sistemas web. Ela já nos possibilita trazer informações. Umas são em formatos de vetores e outras de funções, como esse exemplo aqui que a gente vai estar vendo. Ó, get, define, vars. Esse vars press, ele get, define, vars, ele pega todas, ele imprime aqui a print underline
R, que é outra forma também de estar imprimindo, é um método de saída do PHP, além do vardamp também. Só que o vardamp é mais utilizado para depurar. É o printr, ele é parecido com o vardamp, porém ele exibe de forma distinta. Nesse caso, pessoal, a gente tem aqui, ele está verificando o que é que existem nesses getDefines vars. O que é que existe nessas variáveis que foram definidas. No get ele tem um vetor vazio, no push ele tem um vetor vazio, no cookie vetor vazio, no files vetor vazio. Então essas são algumas das variáveis globais, algumas variáveis pré-definidas do PHP que a gente vai estar aprendendo mais à frente. Então pessoal, o que é uma variável global, super globais na verdade? O PHP disponibiliza ainda um conjunto de variáveis super globais já pré-definidas. Essas variáveis têm por objetivo facilitar o acesso aos dados enviados pelo servidor web, como por exemplo campos de um formulário. Então a gente vai estar entendendo como é que funcionam essas variáveis globais, pessoal. Temos aqui alguns exemplos delas. As variáveis globais retornam um array para todas as variáveis que estão atualmente disponíveis no escopo global. Aqui a gente vai ver mais um exemplo nos próximos slides. Esse $server, ele retorna algumas informações referentes ao servidor web onde aquela aplicação está sendo executada. Aqui a gente pode pegar o IP da máquina, pode pegar algumas informações referentes a uma série de coisas referentes ao servidor. Se o servidor é Linux, se não é, uma série de outras coisas. Esse $get, que ele é um vetor que retorna as variáveis enviadas via URL, que a gente vai estudar isso mais à frente, tá? O push também, que é uma forma de envio, de submissão de dados no formulário, só que ele não mostra lá em cima na URL, a gente vai ver isso mais à frente. Temos os cookies aí, que sempre quando a gente acessa os sites agora, com algumas mudanças da internet e algumas normas, você aceita os cookies, então vamos entender o que é os cookies, pessoal. São variáveis especiais gravadas na máquina do usuário, que são utilizadas para serem retornadas algumas informações dos usuários naquele navegador. Então é aquela ideia, pessoal, quando a gente está trabalhando lá, pesquisando algum livro lá, por exemplo, na Siciliano, alguma coisa da vida, né, Saraiva, e eu entrei hoje, quando foi daqui uma semana eu entrei de novo, observa que aquela nossa pesquisa ainda continua lá. Por quê? Eles utilizam essas variáveis cookies para salvar essas informações. Ok? E já esse $_files, ele é um vetor que retorna informações sobre os arquivos que a gente vai enviar do computador do cliente para o servidor. É muito utilizado para o upload de imagens, de vídeos, arquivos, etc. PDF. Okay? Esse env pouco a gente vai utilizar. Já o request também é outro tipo de variáveis super globais que a gente pode utilizar. Vamos ver mais detalhes desse request nas próximas aulas. Então, esse request ele pode tanto pegar os dados do get, do post e do cookie, tá? Já a $session ele é um vetor que ele resiste às informações do que está ocorrendo na sessão. Então, eu quero definir um valor, assim quando eu logar no sistema, eu vou jogar os dados para a sessão. Por exemplo, o login do usuário. E durante o sistema eu verifico se ele está logado ou não. Se ele não estiver logado, ele sai. Então, como é que a gente faz isso? Com essa variável session aí. Vamos aprender ela mais à frente. Okay? Temos aqui um exemplo das variáveis superglobais. Temos aqui a variável var, que está sendo declarada dentro da função. E depois temos essa variável var fora da função. Qual vai ser o resultado aí, pessoal? Ele vai estar mostrando, ó, var no escopo local, variável local e função, e var no escopo global, variável global ao script, que é o que ele está imprimindo aqui. Então, nesse caso, pessoal, a gente está pegando com esse globals, ele está pegando os dados da variável global, nesse caso é variável global ao script, está imprimindo aqui. E já essa var aqui é justamente o valor que está dentro do método. Essa global aqui temos o exemplo do seu uso. Eu passo o nome da variável entre aspas simples, ele vai estar mostrando o valor que está dentro daquela variável, mesmo estando fora da função, que é o exemplo que a gente vê aqui embaixo. Pessoal, então vamos para mais algumas definições. Ó. O escopo é um contexto onde uma variável foi definida, ou seja, no qual é possível acessá-la. De maneira geral, o escopo resume-se ao contexto do script em execução, onde as variáveis estão disponíveis em qualquer parte dele, inclusive em arquivos carregados pelo mesmo. Contudo, esses escopos não abrangem funções ou classes, ou seja, uma variável definida dentro de um script não abrange o contexto de uma função ou classe. Para que possa abranger também esses dois contextos, é preciso definir com o uso da palavra global. Vamos usar um exemplo, pessoal, para que a gente possa entender mais aqui. Ó. Eu tenho aqui a minha variável que está no escopo de todo o projeto, de todo esse script,
porém temos a mesma variável val, no caso a mesma declaração de variável com o mesmo nome, quer dizer, dentro de uma função. Então essa variável ela vai funcionar aqui fora, porém aqui dentro eu fiz uma nova atribuição, então essa variável é uma variável diferente dessa aqui. Só para que vocês entendam. Então dentro dessa função eu fiz essa multiplicação e logo em seguida eu vou estar chamando uma constante. Observe que tem esse ponto ó, entre essas aspas simples, essas aspas duplas. Estou concatenando aí. Concatenando é juntar as strings. E ao final eu vou mostrar esse valor que é o valor dentro da função. Vamos ver o resultado disso daí, pessoal. O resultado disso daí é o que? Val, primeiro aqui na linha 11, 12. Aqui dentro, ó, da linha 8, ele fez esse cálculo aqui, 6 vezes 6, 36. Mostrou aqui. Logo embaixo temos o resultado do val. Então observe, mesmo eu executando o quadrado, esse val aqui ele só funcionou no escopo dessa delimitação dessa chave aqui, mantendo o val inalterado, aí que é a variável que está fora. Beleza, pessoal? Então como é que eu faço para que esse val ele funcione dentro daquele quadrado? Temos dois exemplos, ó, o quadrado normal, mantendo a mesma lógica, e temos esse outro metade aqui. Vamos entender isso aqui, ó. A variável é definida no escopo global, ou seja, ela vale para os contextos de todos os scripts. Sendo assim, alterando seu valor dentro da função, altera para todo o script. Então, observe que a partir do momento que eu estou fazendo a referência global, então observe que a partir do momento que eu faço essa referência global aqui, esse valor que eu fizer a alteração a partir do momento que eu fiz essa declaração global, ela vai alterar no global também. Então, nesse caso agora, val, eu fiz a referência dele aqui, e agora val vai ser quem, pessoal? Val vai ser 6, então deixou de ser 12, ele sobrescreveu. Vai executar novamente aqui, e depois eu vou reutilizar essa val aqui novamente, ó, global val, e ele vai pegar aquele valor que está no global, que nesse caso aqui, ó, 6 vezes 6, 36, agora ele vai pegar val, que é o valor 36, e vai fazer a divisão aqui por 2. Fazendo a divisão por 2, ele vai fazer a nova atribuição. Então, 36 dividido por 2 vai dar 18. Né? Então, vai ser o valor de 18 que ele vai estar mostrando aqui. E aqui, para finalizar, pessoal, ele vai pegar aqui novamente, ó, com essa função soma 10. Vou dizer que global val vai receber uma nova atribuição global val mais 10. Então, eu vou pegar aquele 18 e vou fazer uma atribuição com 10. E em seguida eu vou estar imprimindo ele aí. E no final eu vou estar executando cada um desses aqui. Observe, pessoal, que como eu tenho um dólar dentro de uma chave, tenho que botar essa barra aqui para que ele interprete como um string. Tá? Se eu não botar isso aqui, ele vai dar erro no código. É como se ele entendesse que ele aqui fosse uma variável e imprimisse. Então eu quero entender que ele é um string. Então por isso que eu boto essa barra e ele está rosinha aí, tá? Então, aqui em seguida, eu estou fazendo as chamadas do valor da val, para a gente acompanhar o valor durante cada chamada, antes da função, e logo em seguida eu estou chamando a função. Vamos ver o resultado dessa execução. Então, o resultado, ó, 12 foi o início, depois 36, o resultado foi 36, ó, aqui no início, antes de chamar metade. Depois eu fiz a divisão, ele mostrou novamente o resultado 18, depois eu fiz essa soma aqui, e ele ficou 28. Ok, pessoal? Então é só uma forma de vocês entenderem como funciona essa parte aí do PHP. E para a gente encerrar, pessoal, vamos ver essa parte de formulários aqui, tá? Post e get. Então o formulário é um HTML, são interfaces criadas do lado do cliente para que o usuário possa inserir informações. Essas informações podem ser posteriormente tratadas por algum script ao lado do servidor. No nosso caso, o script executado é o PHP. Temos aqui um exemplo, pessoal. Esse exemplo aqui está utilizando o Bootstrap, ele está um pouco poluído, mas eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui de forma prática, tá? Então, pessoal, eu trouxe para vocês a plataforma Rap, mais uma vez, estamos utilizando na nossa aula. Se você não se inscreveu, cria uma conta, é gratuito, tá? Vocês podem estar utilizando. E eu coloquei aqui a opção, ó, vim aqui e coloquei a opção PHP, coloquei essa cliente PHP Web Server, desculpa. Essa aqui é outra coisa, tá? Então, fizemos essa opção PHP Web Service, ele já cria um servidor web aí. Mais à frente vou estar ensinando a vocês a instalarem um servidor web na máquina de vocês. E vamos ao resultado. Observem que eu tenho aqui um HTML, as suas tags de início, de abertura, de fim, né? E tem o body, e aqui a gente vai estar iniciando nosso script PHP, e o método de saída ele vai estar imprimindo isso aí. Observe que na string ele está concatenando o quê? Ele está concatenando um HTML. O resultado disso aqui, ó, vai ser
uma página web. Coloquei run, observe que ele está processando aí. Vamos ver aqui, esperar um pedaço. Ele não estava carregando, pessoal, porque eu já tinha fechado aqui, então ele não tinha fechado, não tinha carregado o navegador. Apertei F5, Ctrl F5 e ele atualizou a página e apareceu aqui. Então se eu clicar aqui e apertar 1, 2, por exemplo, ó, está 2, 3, vou Stop e Run, ele vai iniciar novamente, vai interpretar esse código e vai estar mostrando aqui na página, tá? Esperar aqui. Então pessoal, se vocês não carregarem, vocês atualizam a página e apareceu aqui o 2. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui como faz um formulário rapidamente. Para mais informações sobre o formulário, pessoal, eu sugiro vocês entrarem nesse site aqui, ó. Então entramos aqui no site W3Schools, tá? E vocês vão pesquisar aqui, ó, Learning HTML, logo primeiro. Então vocês vão clicar aqui em tutorial, vai aparecer aqui uma infinidade de coisas, ó. A gente vai ver aqui Learning HTML. E no Learning HTML vamos vir aqui na parte, ó, formulários. Deixa eu descer aqui um pouco. Temos aqui a parte Forms, ó. Ok? Vamos clicar aqui na parte Forms. E vamos aprender a fazer um formulário desse, ó. Clicou aqui, submeteu, ele mostrou aqui um resultado. Como é que faz isso aí, ó? Temos aqui a declaração da tag form, tá? Sugiro a leitura disso aqui. Para adiantar um pouco a nossa aula, eu vou estar pulando um pouco, tá? Mas aqui é bem simples, ó. Tem um formulário, tem um label, que é o nome que vai ser visível para o usuário, e esse aqui é o campo de entrada, o input, com suas propriedades, ó. A propriedade type, que é do tipo texto, o ID, que é sua referência do nome, e temos o name, que é a referência realmente do nome. O ID é utilizado em alguns momentos durante o HTML. Se eu for try yourself, ó, ele criou justamente esse formuláriozinho aí. Eu vou copiar esse código aqui, pessoal, só do form aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Vou vir aqui na nossa aula, dar Enter aqui e colar. E vamos executar aqui para ver o que, é que vai acontecer. Ó, apertei F5, ele atualizou lá, tá? Então, ele atualizou e apareceu aqui o nosso formulário. O val, ele já está passando um valor lá para João. Para encerrar aqui, pessoal, nossa aula não ficar muito extensa, eu vou só mudar aqui o nome. Peço que vocês deem uma olhada nesse site que eu mostrei para vocês. Tá? E eu vou colocar aqui um botão para submeter. Então vai ser input type. Observe que ele tem um autocomplete aqui. Aperto quando se passa, ele atualiza aí. Submit. Então, colocamos aqui o submit e finalizamos ele aqui, tá? Pronto, finalizei aqui. Eu vou botar um valor aqui. Value. E esse valor eu vou chamar aqui de enviar. Se eu atualizar aqui, pessoal, ó, F5 novamente, e ele botou o botãozinho enviar ali. E para eu quebrar a linha, eu vou utilizar o BR aqui, tá? Coloquei o BR no final, F5 novamente, e ele desceu aqui o botão enviar. Então, nesse caso aqui, pessoal, ó, vou botar qualquer coisa aqui, teste 1, último nome, tal, enviar, e ele enviou. É só um teste, tá? Observe que aqui embaixo ele mostrou, teste, fname. Vamos aprender isso em próximas aulas, tá, pessoal? Então, o exercício para vocês é isso. Façam um formulário, deem uma lida aqui nessa parte do HTML, a parte de formulários. Aí tem mais coisas aqui que não é o foco da nossa aula. Nossa aula é PHP, ok? Então, era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Deixe o seu like e o seu joinha, tá? Na próxima aula, vamos aprender um pouco mais sobre formas de enviar dados através do formulário. Tá? Então é isso aí. Um abraço e até mais.